Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Giane Siqueira, consultora editorial aqui da Editora Sorian. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Passando aqui rapidamente, só para deixar um recado. Durante o vídeo vai acontecer alguns delays, visto a questão de oscilação de internet. A doutora Rosângela é bem ocupada, então ela estava ali num ambiente onde a internet não estava muito ok, mas a gente aí conseguiu fazer um grande vídeo com um grande conteúdo aí para vocês entenderem até um pouco mais a questão deste livro, essa obra. Ela vai falar desta obra em específico. A gente vai deixar todas as informações, inclusive aqui abaixo vai ter o link para vocês adquirirem essa obra e seguir a doutora Rosângela lá nas redes dela, que tem muita informação bem importante e relevante. Então, aproveite o vídeo aí e qualquer dúvida, se ficar alguma dúvida, se não entendeu alguma coisa em questão do delay ali da internet, pergunta aqui que depois a doutora Rosângela vai responder com toda certeza. Um bom vídeo a todos! Olá, pessoal, tudo bem? Giane Siqueira, consultora editorial aqui da Editora Sorian. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com uma autora super reconhecida e que tem um livro aqui conosco e vai contar mais para nós. Doutora Rosângela, se apresente para o público. Que prazer estar aqui com vocês, me sinto honrada com essa oportunidade. Eu sou doutora em saúde pública e eu escrevi um livro, esse é um dos meus livros, Prevenção para Mulheres. Alzheimer é um manual essencial que toda mulher deve ler. Esse livro é baseado em pesquisa, muitos anos de pesquisa sobre a doença de Alzheimer. E quando eu escrevi esse livro, foi promulgada a lei, depois de 20 anos, uma lei que reconheceu a doença de Alzheimer como uma doença incurável. Nós, no Brasil, tínhamos uma lacuna muito grande desse direito do reconhecimento da doença de Alzheimer como uma doença incurável. E coloquei a lei no meu livro, explicando os direitos e que toda pessoa tem que procurar, não o próprio, que infelizmente o próprio portador da doença de Alzheimer não consegue, mas o familiar sim. Então, esse livro é resultado de uma pesquisa em busca de cura da doença, mas não encontrei a cura. Mas eu trago no livro formas de prevenção. E por que as mulheres? Porque na minha investigação, nós verificamos que a pessoa que tem mais incidência dessa doença são exatamente as mulheres. E o meu objeto de estudo é a minha mãe. Eu comecei a pesquisa da doença de Alzheimer para curar a minha mãe. Então, desde 2004, quando minha mãe foi diagnosticada, eu parti para essa jornada de pesquisa. Voltei para a faculdade para estudar, para entender o funcionamento do cérebro e para entender como essa doença entra no cérebro. E durante a minha pesquisa, em busca da cura, eu envelheci. Eu passei a ser do grupo de risco, porque toda mulher que está a partir dos 45 anos está no grupo de risco da doença de Alzheimer. Então, eu passei a ser a própria pessoa que poderia ter essa doença. Aí eu mudei o curso, não mais para cura, porque a gente não vai ter tempo para cura, e sim para prevenção. Nesse livro, eu partilho quais são as formas de prevenção, o que precisa fazer para tomar cuidado, para que essa doença não entre no cérebro. Então, é uma forma de bloqueio. Esse livro, a gente deu o nome Manual Essencial, porque ele é um manual. Ele não é um livro técnico. Qualquer
pessoa leiga vai entender o que é essa doença, por que ela acontece e como fazer para inibir, como fazer para bloquear o cérebro dessa doença. Perfeito, que ótimo. Pessoal, tá na tela aí para vocês o livro da doutora Rosângela. Inclusive, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o contato, que é a rede social, onde a doutora Rosângela também compartilha bastante conteúdo. Vou deixar o link aqui também desse livro importante, né? Isso, o Instagram, vou deixar o link do livro para vocês adquirirem. Então, conta para nós, já introduziu aí toda a relação quanto a esse livro, conta para nós um capítulo específico, favorito deste livro, doutora Rosângela, que você publicou. Eu gosto muito da alimentação. Eu acredito que a alimentação, ela é o pilar, ela é a base de tudo para a nossa vida. Mas eu nunca pensei na alimentação como cura. Eu nunca pensei na alimentação como uma coisa extraordinária. Para mim, a alimentação era só sobrevivência, era um meio de vida. E nas pesquisas, nós mostramos que a alimentação é a base de tudo, é o pilar. Essa alimentação, ela tem que ser uma alimentação neuroprotetora. Então, um dos capítulos, eu me dedico à alimentação. Eu mostro qual alimento tem que ingerir para proteger o cérebro da doença de Alzheimer. Outro capítulo que eu gosto muito são dos casos clínicos, das histórias onde as pessoas negligenciam o início da doença por desconhecimento, não é por desleixo, é por desconhecimento. Por isso eu senti uma necessidade muito grande de escrever esse livro para o leigo, para qualquer pessoa, para que uma amiga possa ler, possa passar para outra amiga, possa presentear para outra amiga, porque esse manual, ele diz o que é essa doença, por que ela acontece e, principalmente, como prevenir dessa doença. No capítulo da prevenção, eu falo sobre exercício físico, por exemplo. O exercício físico salva, é remédio. A gente precisa do exercício físico. Eu hoje estou falando com você aqui do campus de uma universidade, onde eu tenho passado os meus dias inteiros aqui dedicados à pesquisa. Estou em contato com a natureza. Este contato com a natureza, ele faz um bem enorme para a pessoa que está com dificuldade já na memória, está esquecendo algumas coisas. Então, esse contato, ele tem um efeito químico no cérebro, que realmente ajudar a gente a se prevenir dessa doença. Então, são muitos capítulos. Eu queria falar aqui com você o dia inteiro sobre o livro, porque ele traduz realmente a minha pesquisa de 20 anos. Olha só. Tem algo que eu vi, doutora Rosângela, sobre esse livro ser específico para mulheres, você ter colocado essa capa linda, sensacional, onde você aparece ali, realmente, né, de propósito em relação a isso, da essência da mulher. Conta um pouco mais como essa capa surgiu, assim, para que o público possa conhecer um pouco mais. Olha só que linda, linda, muito linda, linda. Muito boa essa sua colocação. Eu resolvi fazer esse ensaio fotográfico para fazer a capa do livro. Eu queria uma mulher como eu me vejo. E uma mulher que retratasse a realidade da doença do Alzheimer. Essa doença, ela não começa com cabelinho branco. Ela não é lá da vovó, da sogra, de uma pessoa lá velhinha. Ela começa com essa mulher bonita, com essa mulher elegante, dona do seu próprio ser, dona de tudo, que se irrita, que tem uma oscilação no humor,
que tem dificuldade para dormir. Isso tudo acontece agora, enquanto ela está bonita, enquanto ela está nesse estado. Não é aquela mulher que, quando a gente pesquisa no Google, Alzheimer, aparece aquela senhorinha de cabelo branco. Não é essa. A mulher que eu quero avisar, a mulher que eu quero que leia o meu livro, é uma mulher que hoje está com 45 anos. Porque esse livro é para uma mulher que hoje é dona de si, dona do desejo, que paga as suas contas, que cuida de tudo sozinha, ou que não, que tem um parceiro, mas é uma mulher que está agora. Porque é essa mulher que tem que prestar atenção na variação do humor. É essa mulher que tem que praticar exercício físico. É essa mulher que tem que dormir regularmente, sem tomar remédio. E é essa mulher que precisa cuidar da alimentação. Para quê? Quando ela chegar lá, aquela mulher com os cabelos brancos, ela está ainda em plena atividade, seja viajando com as amigas, seja comemorando alguma coisa, ou seja trabalhando ainda, mas com total autonomia da sua vida, sem demência, sem a doença de Alzheimer. Perfeito. Então, vou mostrar para vocês novamente, pessoal, essa capa aqui, que tá incrível, com toda essa representatividade que a doutora Rosângela falou agora. Então, esse livro tá disponível para vocês adquirirem. Sigam a doutora Rosângela, ela tem muito, muito a nos ensinar. E como eu estava comentando com ela, esse livro é um dos livros como dever cumprido, porque são muitos livros aí dessa grande escritora, a doutora Rosângela. Isso, né, mostra toda a consistência, a disciplina aí de representar a sociedade, nós, mulheres, e de dar esse conhecimento tão riquíssimo e importante. Muito obrigada, doutora Rosângela. E agora, a gente já chegando ao final aí, não esqueçam, pessoal, o link está aqui abaixo para vocês adquirirem essa grande obra. Para a gente ir finalizando, essa experiência que você teve, né, em 2024 com a editora Sorian, conta um pouco como é que foi essa experiência, a sensação, as entregas e até mesmo essa capa maravilhosa. A experiência foi muito positiva. Eu procurei uma editora para publicar o livro e o livro ainda estava desorganizado, porque a pesquisa ela é desorganizada. A gente vai pesquisando as coisas e fazendo anotações, fazendo experimentos, e essa organização ela demanda muito tempo, ela demora muito tempo. Eu estava procurando uma editora que, além de fazer essa organização, que fizesse a organização das ideias, que fizesse uma análise da escrita, se estava realmente o que eu queria passar, porque eu queria passar uma escrita simples, uma leitura que a pessoa pudesse ler e falar, está acontecendo comigo, eu tenho que tomar providências agora. E isso eu encontrei a editora. Além da facilidade com o editorial. E esse trabalho da edição de um livro, ele é um trabalho grandioso, e é um trabalho que tem um caminho que só os editores sabem fazer, porque a gente tem ali registros que são obrigatórios, né? Porque uma obra ela vai para o mundo e ela se eternaliza. Eu vou morrer, mas eu escrevi um livro que está na Biblioteca Nacional do Brasil. E escrevi um livro que já alcançou diversos países. Então, isso se eternizou. Eu deixei a minha mensagem. Esse livro ele serve de caminho para os estudantes, diversos estudantes de nutrição, de medicina, de diversas áreas. Já adquiriram meus livros e já me comentaram sobre isso. Seu livro é um livro de caminho, de instrução de caminho. A editora em si, eu fui muito bem recebida, todas as minhas dúvidas foram retiradas, então é um lugar muito prazeroso para a gente trabalhar. Meu próximo livro está nos finalmente, e eu vou enviar logo para vocês, será A Cura pela Boca, porque eu não sou nutricionista, mas eu encontrei
o caminho da cura dessa doença. E um dos caminhos, porque essa doença é uma doença multifacetária, são muitos os fatores que levam a ela, mas um dos caminhos protetores, neuroprotetores, é a alimentação. Então, eu peguei receitas que eu fiz ao longo desses anos, misturando um produto com outro, um alimento com outro, extraindo algumas coisas, fazendo testes em laboratórios para verificar se o alimento ele melhora a memória. Então, neste livro tem mais de 100 receitas neuroprotetoras que vão proteger o corpo inteiro, porque nosso corpo tem 89 órgãos. O cérebro sozinho, ele pega 20% de tudo aquilo que a gente come, sozinho. Os outros 80% estão divididos com 87 essências. Então, vai um pouquinho para cada um. Se você come um pouquinho de porcaria, esse um pouquinho se distribui para o órgão inteiro, para o corpo humano inteiro. Agora, se você come uma fruta, por exemplo, uma fruta potente como é o morango, vai bem para o corpo inteiro. Tudo bem? Me ouve? Sim, estou ouvindo. Estamos ouvindo. Perfeito. Então vai sair então, mais esse, um baita esse livro. próximo vai sair. Acredito que mais um mês ele estará pronto para envio para a editora. Que ótimo, que privilégio. Então, pessoal, reforçando para vocês, esse livro é fantástico. A doutora Rosângela, fantástica nas redes sociais dela. Sigam, eu vou deixar tudo aqui abaixo, a descrição para vocês. E logo saindo mais um livro aí surpreendente da doutora Rosângela, que tem muitos livros aí já escrito. Doutora Rosângela, eu gostaria que você deixasse, né, esse convite para muitos pesquisadores, doutores, mestres que estão com a pesquisa parada, não publicam a pesquisa, está lá paradinha. Eu quero que você convide eles para publicar aqui conosco, doutora Rosângela. Exatamente. A gente só consegue mensurar o tamanho da nossa pesquisa quando a gente publica, quando a gente alcança extramuro da pesquisa, da universidade, quando a gente alcança outras pessoas que vão se beneficiar da nossa pesquisa. E uma pesquisa maravilhosa que fica guardada na gaveta só para você, ela vai se perder da eternidade. Uma pesquisa que a gente coloca para fora, tira da nossa gaveta, ela sai do nosso muro e ela vai para o muro além, muito além, inimaginável do quanto a gente pode alcançar com uma pesquisa publicada. Então, para a gente finalizar, doutora Rosângela, eu gostaria que você deixasse, né, um convite para que os leitores conheçam a sua obra e também uma mensagem final. A mensagem final, tudo aquilo que a gente coloca no prato hoje vai determinar quem nós seremos amanhã e vai proteger a nossa memória. Para quem ainda não leu Alzheimer, o manual Prevenção para Mulheres, precisa ler, porque é um livro obrigatório para a mulher a partir dos 45 anos. Porque a gente precisa mudar a estatística que coloca o Brasil lá em cima, como um dos países que mais terá idosos dementes em 2030, que está ali batendo as portas, e em 2050. Perfeito, muito obrigada pelo seu tempo, doutora Rosângela. E, pessoal, vamos lá conhecer esse manual, conhecer as redes sociais da doutora Rosângela e até o próximo vídeo, né, doutora Rosângela, que vai ser com o próximo livro, certo? Obrigada, isso. Vamos dar um tchau para o pessoal. Obrigada, tchau, bom dia. Bom dia, tchau, tchau.